make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Anos 70, 80. Então esse show que você viu é um show que a gente estreou agora, com a participação da Jennifer. A gente fez alguns shows agora no mês de junho, e é um show que tem um aparato cênico uma estrutura muito maior, tem aquele lance da nave. Tudo isso são elementos que os fãs do Michael conhecem muito, assim. Porque... Coloca essas fotos da nave. Eu não sabia que no show dele tinha essa nave. Ele saiu da nave com aquela coisa robotizada. Sim, teve uma turnê que ele usou. E aí a brincadeira é essa, né? Porque você começa a reproduzir os passos. Aí você fala, e se eu tiver um figurino? E se eu tiver uma banda que consiga tocar? E se eu tiver bailarinas? E se os bailarinos também tiverem os figurinos? Aí você fala, e se eu tiver um elevador, uma catapulta, uma nave, o laser? A brincadeira, ela vai indo. Ela vai aumentando. E como o show é um show que, vai crescendo, a galera vai... Eu sou muito grato à galera que vai ao show, que curte e tudo mais. Então chegamos aí no ponto da Naya. Ah lá. Esse é o Michael. Esse é o Michael. É. Cara, olha isso. Que turnê que foi essa? É a History Tour. History Tour. Ele começa o show saindo da nave. Sim, essa nave entra em cena, ele chuta a porta, sai da nave, a nave vai embora. E aí a gente montou a mesma brincadeira. Coloca agora a do Rodrigo, por favor. E a Jennifer? Quando que você conhece a Jennifer? Cara, eu sempre falo pra ela que eu nunca me acostumo com a presença dela, porque... Você viu o barulho que o pessoal fez quando ela aparece, quando você fala dela? Sim, e eu sempre penso que o Michael cresceu numa família musical, e quando ele resolveu sair em carreira solo, ele montou a família dele, digamos assim, pessoas que ele confiava, e eu acredito que o Michael era um cara que defendia muito a obra dele. Então eu acredito que as pessoas que o Michael escolheu são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas raras. E a vida inteira eu vi a Jennifer tocando com ele. E pra mim ela fazia parte de um grupo de pessoas que eram quase que intocáveis, né? Porque viveram ao lado dele, conviveram com ele. Eu vi aquilo nos shows e eu pensava, puxa, não vou poder chegar perto dessa galera. Então, quando eu conheci o coreógrafo, e o coreógrafo veio, e foi ele, né? Foi o Lavelle Smith que fez essa ponte. Cara, foi incrível, porque é uma pessoa, não só é uma guitarrista histórica, é referência no mundo inteiro, os fãs do Michael todos sabem, mas é uma pessoa generosa, uma pessoa bacana, é uma companhia bacana, é uma pessoa divertida, e só reforçou o que eu, como fã do Michael, já tinha, sabe, assim, essa visão que eu tinha da pessoa do Michael e das pessoas em torno dele. Ela só reforçou isso, porque eu podia ficar horas aqui falando, ela é incrível, cara. Jennifer, eu queria saber da tua história. A gente está fazendo uma homenagem ao Michael hoje, mas eu queria saber a tua história pré-Michael. Como que é a tua infância? Como é teu contato com a música? Qual é a sua lembrança mais antiga de música? De escutar o quê? A minha memória mais antiga é talvez o dia em que eu nasci. O meu pai sempre tocava alguma música, principalmente jazz. Ele era um médico e tinha a sua clínica era em casa. Então, cada vez que ele não estava lá trabalhando com algum paciente, ele tinha o jazz tocando lá no fundo. Minha irmã foi a primeira que comprou uma guitarra, e isso me deixou muito puta da vida, porque eu queria também a Beatlemania estava acontecendo na época, anos 60, então no próximo Natal os meus pais me compraram uma guitarra elétrica, o que era muito raro na época, e poucas crianças tinham, e eu comecei imediatamente com as aulas, e aos 9 anos o Michael já me contratou.
No, at one point. Não, num ponto, eu estava vivendo em San Diego, Califórnia, e todo mundo dizia que eu tinha que me mudar para Los Angeles se eu queria me dar bem na indústria da música. Eu disse, não, LA não gosta. Mas aí, no final das contas, eu acabei me mudando e eu fui em 84, em 87, eu fiquei sabendo dos ensaios, né, dos testes, né, para o Michael. Eu sei que tinha 100 pessoas, né, fazendo esse teste. Eu não contei para ninguém. Eu fui lá e fiz o teste e 2-3 dias depois me ligaram, falaram o Michael está interessado e aí falaram se você está disposta a ficar 1 ano e meio fora. Eu falei, pode me levar para qualquer lugar a qualquer momento. Tão demais, foi tão demais, eu não conseguia dormir por uma semana. E aí eu acabei tendo que tomar medicamento para dormir. O médico achava que eu estava tomando alguma droga, mas era só porque eu estava tão excitada, tão estimulada. E aí 2 meses depois, estávamos abrindo um show em Tóquio e eu fiquei com eles por 10 anos. Uau! E as pessoas hoje, as mais novas, elas não têm, né, Rodrigo? Noção do que foi Michael Jackson nos anos 80 e 90. A carreira dele vai o primeiro disco solo dele é 78. Olha, então final dos anos 70. Tem um gráfico incrível que é baseado em dados oficiais. Eu esqueci agora a sigla aqui. São os discos vendidos? Os certificados de discos mais vendidos. E o Michael, ele é um artista que ele surge no final dos anos 70, acho que 79 ele entra nessa lista, e ele fica entre os 3 primeiros da lista dos mais vendidos até 96. Então, quando ele surge nessa lista, não sai mais. Ele surge com artistas tipo Eagles, Queen, Beatles, Elvis Presley. Aí tem uma mudança, né? Porque a indústria passa por uma mudança, surge novas bandas, Aerosmith e novas bandas, aí surge Whitney Houston, aí tem o surgimento, né? Aí os contemporâneos do Michael, Prince, Madonna, Cyndi Lauper, depois vem MC Hammer, verdade, toda aquela galera, Mariah Carey. Quando o Michael começa a sair dessa lista do top 3, já é o surgimento de Boyz II Men, Backstreet Boys. Então o Michael é um artista que por 17 ou 18 anos, não me lembro agora, ele esteve no top 3 dos artistas que mais venderam no mundo. E isso é um feito que nenhum outro artista tem. Então a galera de hoje não faz ideia. Quando você foi fazer o teste, como que é um teste? Como que é essa audition? Já era com a música dele? Você tinha que tocar o quê? Sabe, a pessoa que me ligou, eu perguntei o que eu precisava saber quando eu aparecesse. Eu não lembro muito bem o que ele respondeu. Ele falou, uns 3 ou 4 dos hits principais. Aí eu cancelei tudo, aí eu comprei meu primeiro CD player, que era a novidade da época, aí eu pensei, eu quero ouvir tudo. Isso foi há muitos anos, né? E então eu trabalhei por uns 2-3 dias, repassando e repassando as músicas, e quando eu apareci, não havia banda, era só eu e um cara com uma câmera de vídeo. Então eu fiquei meio chocada. Mas na época, Van Halen, né, foi super popular. Eu estava em 5 bandas e como Van Halen sempre fazia uma peça solo, todas as bandas em Los Angeles faziam isso também. Então eu estava acostumada a fazer isso. E aí, então eu pensei, bom, vou trocar alguma coisa bem assim, e eu tocava groove, as partes assim, essas partes, né, do show. E eu então improvisei algo, toquei um funk, depois eu fiz um pouco de improvisação, de solo. E aí na verdade eu fiz o John Coltrane, chamado Giant Steps, e aí eu fiz com o stepping de 2 mãos e eu fiz o solo. Então, e aí eu terminei com Beat It, e eu
fiz isso com uma banda cover por vários anos e eu achei que ele poderia achar isso útil. E eu estava ensinando no Instituto de Música e a cada dia que eu voltava, isso foi bem antes do celular, você tinha que chegar em casa, ligar a secretária eletrônica para ouvir as mensagens. E eu chegava em casa e não havia mensagem, eu falei, ele já contratou outra pessoa. E aí, no terceiro dia, eu acho que eu recebi uma mensagem, ele está interessado, vem tocar com a banda e vamos ver como vai caminhar, né? E aí nunca me falaram que eu estava contratada, mas também nunca me despediram. Então... Nossa, que desespero. Tipo, vem aqui e vamos ver o que vai ser. Imagina, terceiro dia tocando. Eu acho que eu tô dentro, né?